Os Esquecidos é um filme de 1950 dirigido por Luis Buñuel e estrelado por Stella Inda, Miguel Inclán, Alfonso Mejía e Roberto Cobo. Um grupo de delinquentes juvenis vive uma vida violenta nas infames favelas da cidade do México. Entre eles, Pedro, cuja moral é gradualmente corrompida e destruída pelos outros. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 242 da lista. É mais um filme do Buñuel, a gente já teve alguns, mas faz bastante tempo desde o último, né? Eu não lembro se só teve 2 ou se teve 3. 2 com certeza. Ah, não teve 3 porque teve o Terra Sem Pão, né? Então teve 3 filmes. Foi o Cão Andaluz, que vai chegar em breve nas recapitulações aí de novo. Depois teve o Era de Ouro, que foi pouco tempo depois. E o Terra Sem Pão. E... bom, esse é um filme feito no México, né? O Buñuel espanhol. Esse filme foi feito no México e parece que o Buñuel já tava fazendo filmes por lá antes. Então ele já tinha feito um filme antes desse lá. E aí, né, sei lá como é que ele chegou nessa coisa, mas ele acabou sendo chamado pra fazer esse, porque foi o produtor que chamou ele pra fazer, por conta aí de outro filme que ele já tinha feito lá, que tinha feito sucesso. A sinopse do filme conta aí de uma maneira bem ampla e geral qual que é a história. Realmente é um filme focado aí nesses... é um misto ali de crianças e adolescentes, ou pré-adolescentes e adolescentes, que vivem basicamente uma vida de pequenos crimes, furtos aqui, tipo, aqui e ali. O filme começa com a ideia de que um deles estava preso num reformatório juvenil, e aí ele foge, e ele é meio que um dos personagens principais ali dessa história, que é um mais velho. Ele parece ser mais velho do que todos os outros, assim. E ele é a principal influência errada pros outros. Os outros... acho que principalmente por ele ser mais velho, e ele tem uma presença, assim, uma coisa, sei lá, uma personalidade que eu acho que faz sentido, que atrai os outros. E então todo mundo quer muito ser como ele, e por isso acabam obedecendo e fazendo as coisas dele, e ele é bem criminoso mesmo. E então ele fica a todo momento convencendo os outros, e inclusive de jeitos em que ele sacaneia os outros também. Ele quer se vingar de um que aparentemente andava com eles ali em algum momento antes do filme, que parece que foi quem entregou ele pra polícia, e ele quer se vingar. E aí o Pedro meio que tá sempre junto, esse Pedro que é citado na sinopse, ele meio que tá sempre junto. Eu acho que mais da metade pro final do filme que ele tem um certo protagonismo. Eu acho que no começo não muito, mas mais pro final do filme realmente a história meio que foca nele, assim. Não é um filme muito pra spoiler, né? Eu não vou contar exatamente como é que termina, mas ele tem uma coisa que ele acaba sendo... numas conversas com a mãe, ele quer muito a aceitação da mãe, e a mãe não gosta dele. A mãe chama ele de bandido o tempo todo, então ele age como bandido mesmo, mas num determinado momento ele tem um sonho, que inclusive é uma cena bem Buñuel, porque é bem surrealista o sonho, e acho que principalmente dali pra frente ele passa a querer muito... Ele sempre quis a aceitação da mãe, mas eu acho que ele passa a investir nisso. Então ele arranja um emprego, ele tenta ser correto, sabe? Mas as coisas acabam dando errado por coisas que não são culpa dele. Aparentemente o produtor do filme, Oscar Dancigers, não sei como é que se fala esse sobrenome, não parece espanhol. Ele que buscou o Buñuel pra fazer esse filme. O Buñuel tinha feito um outro filme antes, que foi o El Gran Calavera, num ano antes, que aparentemente fez muito sucesso. O Buñuel já tinha um projeto aí para um outro filme, que era sobre um menino que vendia bilhetes de loteria, mas o produtor tava querendo fazer uma coisa mais realista e mais séria, mostrando as crianças que viviam na pobreza na cidade do México. Então, ele queria uma outra coisa, sabe? E aí o Buñuel, junto com o Jesus Camacho, que foi aí o roteirista do filme, fizeram umas pesquisas e tal, e montaram um roteiro que o Oscar gostou. E aí o filme tem essa pegada mais realista, né, do que a gente estava acostumado a ver nos filmes do Buñuel, apesar aí do último filme que a gente viu dele aqui da lista ter sido o Terra Sem Pão, que é essencialmente um documentário, né? É um documentário aí encenado, com momentos encenados e tal, muitos eu acho, mas retratando uma coisa da sociedade. Então já era um filme com essa pegada, mais de mostrar a pobreza e tal. A internet inclusive relaciona muito esses dois filmes, porque são bem diferentes por um lado, mas tem temáticas muito parecidas, né? Aparentemente o filme foi muito criticado inicialmente no próprio México quando foi lançado, principalmente porque os mexicanos se incomodavam muito com a ideia do filme ser tão pejorativo em relação ao povo mexicano, né? Porque o filme mostra ali um recorte pequeno da população, mas ele só mostra esse recorte, ele não mostra mais nada, né? E é um retrato bem feio
da sociedade, né? E aparentemente isso foi muito criticado. Eu imagino que o fato do Buñuel ser um espanhol e não um mexicano talvez tivesse afetado isso. Eu até não encontro isso dito especificamente, mas eu acho que afeta, né? Apesar de que ele já estava fazendo filmes ali antes, eu acho que afeta a ideia de que esse cara veio de fora pra falar mal da gente, sabe? Eu acho que é sempre uma coisa que pega. Mas os mexicanos se incomodaram muito com esse retrato da identidade de o que é ser mexicano que o filme mostra, porque, de novo, é um recorte muito pequeno e muito feio da sociedade. E aparentemente outros críticos em outros lugares também, críticos americanos e de outros países, obviamente não se incomodaram com essa parte, porque né, só o próprio povo ia se incomodar com isso, mas no geral não gostaram muito do filme porque acharam ele muito pesado, o que é curioso, né? Não são críticas ao fato de que o filme é ruim ou qualquer coisa do tipo, mas acharam ele muito pesado, muito triste no que ele mostra, muito... É isso, né? Um retrato muito ruim da vida, né? E numa época em que eu acho que as pessoas queriam coisas mais alegres no geral, sabe? Então é isso, é um filme que foi muito criticado, mas a grande maioria das críticas não é em relação à qualidade do filme, é em relação ao tema, sabe? É um tema desagradável, eu acho que essa é a palavra, é um tema desagradável. E eu sinto que a maioria das críticas que eu li, que eu encontrei da época, foram em grande escala, assim, sobre esse ponto de vista, sabe? É ruim por esse motivo. Desde então, obviamente, como costuma acontecer, o filme tem sido aí considerado um grande clássico, uma obra de arte, e hoje em dia, obviamente, a gente tem uma visão muito diferente de que histórias o cinema pode ou não contar, deve ou não contar, né? Eu acho que nessa época ainda era muito raro o cinema contar uma história tão negativa, e sempre que acontecia tinha reações negativas, né? As pessoas nunca lidavam muito bem com a história do cinema contando uma história ruim. Então, realmente é um filme que naquela época era complicado, assim, de funcionar, né? Esse filme é considerado aí grande influência para outros filmes com temas semelhantes. E aí eu achei interessante que a Wikipédia cita 3 exemplos, 2 dos quais são filmes brasileiros. Então a Wikipédia cita o filme Amores Brutos, que é um filme mexicano do Iñárritu, que eu não vi, mas é um filme famoso como influência. Então eu não vi, eu não sei exatamente do que se trata, mas fala que aquele filme foi influenciado por esse aqui. Mas cita também 2 filmes brasileiros, que são Pichote, A Lei do Mais Fraco, se eu não me engano, o subtítulo do filme, que é um filme de 1980 do Babenco, né? Também não vi, mas faz sentido, né? É um filme sobre crianças criminosas. Eu sei dessa parte. E cita também Cidade de Deus, né? Aí outro filme que também faz sentido essa temática, né? Eu não sei... O filme do Buñuel é um filme muito famoso sobre esse assunto, então acho que faz sentido aí que diretores respeitados no geral tenham visto. Eu não sei se essas referências que a internet tá me dizendo que aconteceram foram ditas aí pelos seus respectivos diretores, né? Ou se estão só assumindo por causa da temática parecida. Mas é interessante o dia que a gente vê algum desses aqui, porque eu acho que, se não os 3, pelo menos 2 deles de repente estão na lista. A Cidade de Deus com certeza está na lista. 2002 vai demorar muito, mas com certeza está na lista. Eu nunca vi, inclusive. Eu acho que os outros 2 talvez estejam também. E aí dá pra gente tentar comparar. De novo, vai demorar bastante, mas dá pra, quando chegar lá, a gente tentar fazer uma comparação aí e ver se tem elementos visíveis. Apesar da reação da crítica e do filme no geral, o Buñuel ganhou o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes em 1951. Então, ao mesmo tempo que por um lado a crítica falou muito mal do filme, de novo, falou muito mal apenas por causa da temática, em nenhum momento criticam outras coisas, o filme teve aí esse reconhecimento de ganhar melhor diretor em Cannes. Mas bom, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele. Aqui diz uma coisa que eu acho que combina realmente bastante com o resultado desse filme, que o Buñuel era crítico do neorrealismo italiano, porque ele dizia que ele exigia que o conceito de realismo fosse expandido para incluir elementos essenciais, como o sonho, a poesia e a irracionalidade. E eu acho que realmente combina bastante com o que foi feito nesse filme. Como eu falei, tem aí uma sequência de sonho, eu não lembro agora se são 1 ou 2, uma com certeza tem, que realmente é uma coisa que traz toda a cara do Buñuel ali, e eu acho que dá uma camada mais interessante pro filme. Eu gosto do neorrealismo italiano, pelo menos 2 de 3 que a gente viu até aqui eu gostei bastante, mas eu entendo essa ideia do mesclar aquilo com outras coisas, com uma coisa mais artística, num sentido assim, sei lá, mais poético e tal. Eu acho que ficou bem interessante. Eu gostei bastante da cena do sonho nesse filme. É isso, ele fala sobre essa coisa que a gente falou do filme ter sido criticado por ser muito pesado, né, e tal. Diz que criticaram o filme por ele não oferecer soluções, mas
mas fala que Buñuel era um artista e não um legislador, não cabia a ele oferecer soluções para os problemas da sociedade, né? E realmente acho ridículo esperar que o filme apresentasse soluções para os problemas, né? Não faz sentido. É um retrato de uma coisa que acontece, essa é a intenção, né? O filme, inclusive, é interessante que ele começa falando que esse filme é baseado em histórias reais e diz que nenhum dos personagens desse filme é fictício. É interessante porque, por um lado, provavelmente é mentira, o mais provável é que todos os personagens do filme sejam realmente fictícios, mas eu acho que é a ideia de dizer que eles são baseados em coisas que realmente acontecem na sociedade, né? Essa não é uma história inventada no sentido de, isso não acontece, como seria se isso acontecesse. Não, isso acontece, estou te mostrando uma coisa que acontece, mas numa obra de ficção. Eu acho que a escolha de palavras hoje seria muito problemática, para a época talvez já não tenha sido tão legal assim. Mas eu acho que foi bem interessante, assim, eu realmente é um filme que tem essa pegada do neorrealismo italiano, mas ele muda ela com umas outras camadas, umas outras coisas que eu acho que faz ficar interessante. Eu acho que as atuações são bem boas, o que eu acho que é sempre um risco nesse tipo de filme, é sempre um risco em filmes de outros países que eu não sei como era o cinema nessa época, porque eu acredito que é o primeiro filme mexicano que a gente vê aqui. Tenho quase certeza que a gente não viu nenhum filme mexicano aqui antes desse. Então, não sei como era o cinema naquela época ali, pra saber o quão preparados os atores estavam. Ainda é um filme com um monte de criança, então, né, mais difícil ainda, e eu acho que tá todo mundo muito bem, assim, no filme. É isso, é um filme com uma sensibilidade muito interessante a problemas da sociedade, assim, sabe? Eu entendo, por um lado, a crítica de mostrar, sei lá, o México como uma coisa ruim, ao mesmo tempo, é um recorte muito pequeno, e eu não acho que o filme esconde que é um recorte pequeno. É que realmente ele não mostra nada fora desse recorte. É um filme mostrando pessoas pobres ali, sei lá, não tem um rico no filme, não tem uma pessoa com uma vida tranquila no filme, sabe? Todo mundo passa por problemas. Mas também a gente tem meia dúzia de personagens ali, sabe? É um grupinho pequeno sendo mostrado. E eu entendo que não tem um contraste e isso pode incomodar um pouco a população, principalmente nessa época, de novo, né? Porque eu acho que hoje a gente tá mais acostumado com filmes que falam sobre esses problemas, assim, muito sérios da sociedade e focam no problema e mostram realmente só o lado ruim. Hoje em dia a gente tem um monte de filme que faz isso. Mas nessa época era realmente muito mais complicado. É uma época aí de censura o tempo todo, então muitos assuntos desse tipo não tinham nem a oportunidade de serem mostrados, então o público não estava preparado para ver esse tipo de coisa, e eu digo o público assim, mundial no geral, por tudo que a gente tá vendo aqui, né, muitas coisas eram difíceis, assim, existem exceções nesse mundial, obviamente, mas num geral, assim, dando uma generalizada no público, eu entendo que realmente era uma coisa mais complicada, mas eu acho que é um filme bem interessante, assim, eu gostei bastante de assistir, achei de verdade um filme muito bem feito e muito diferente e muito interessante. Eu acho que é um filme que te prende, assim, você fica interessado no que tá acontecendo, sabe? É um filme que ao mesmo tempo que ele é muito sério, ele te prende como cinema. A história, você fica querendo ver pra onde a história vai se desenvolver, sabe? Eu senti isso vendo ele, assim, eu achei um filme bem legal. E legal nesse sentido, né? É um filme bem triste, é um filme bem pesado, mas bom de assistir, sabe? Então eu gostei bastante. Mas acho que é isso, assim, como eu falei, eu acho que a cena do sonho deu toda uma camada mais interessante. Eu acho que, na verdade, apesar de meio que só mostrar o lado ruim, eu acho que o próprio personagem do Pedro, que a sinopse meio que bota como protagonista, mas como eu falei, ele meio que é protagonista da metade pro final, assim. Eu acho que ele é justamente a criança que tá querendo ser boa, então eu diria que ele é o contraste do filme, né? Ao mesmo tempo que todas as outras crianças, várias das quais a gente mal vê, assim, estão ali quase de cenário, estão fazendo coisas ruins. Na verdade tem um outro menino que é o Orritos, que é um menino que foi abandonado pelo pai, e aí o pai, sei lá, falou, espera aqui que eu vou comprar cigarro, e sumiu. Clássico, foi comprar cigarro, mas esse não deixou o menino nem em casa. Ele levou o menino no meio da praça, largou o menino lá e foi comprar cigarro e sumiu. E aí ele vai ajudar um cego, e o cego meio que banca ele ali. E o cego é um que a gente começa o filme vendo ele meio como vítima, porque os outros meninos querem roubar ele e acabam batendo nele e tudo mais, então ele começa como vítima, mas aí daí pra frente a gente vai vendo ele como uma pessoa terrível. E eu acho que o filme acaba mostrando muito também essa crítica aos adultos, porque no fim os adultos do filme também não são boas pessoas. A mãe do Pedro não gosta dele, trata ele mal, e tudo que ele quer na verdade é tentar agradar ela, e tudo que ele faz ou por revolta, por não ter amor em casa, ou para tentar
conseguir alguma coisa com a mãe, ele fica nesse dilema, e quando ele tenta ser bom, dá errado. Então, pra que ele vai ser bom, se quando ele tenta dar errado, sabe? Ou tem um outro que o pai é um bêbado, que vive por aí completamente bêbado. O cego, né, esse cara que ele é músico, a gente acaba vendo também que ele é, sei lá, meio tarado, ele fica tentando agarrar uma outra que é, de novo, uma adolescente, assim. Então, a gente vai tendo pontos ruins, na verdade, de todos os adultos também. E o filme fala muito sobre isso, sobre como existe esse problema na infância hoje, e este problema não veio do nada. Esse problema é um problema construído e a gente precisa resolver isso. É um filme que levanta essa questão e ao mesmo tempo que o livro diz que ele foi criticado por não apresentar soluções, eu acho que ele apresenta o problema de um jeito que pra mim tá claro pelo menos como começar a chegar nessas soluções, sabe? É só você querer olhar e tá disposto a resolver. É isso, eu acho que é um filme com muitas camadas, é um filme que dá pra você encontrar muitos elementos ali, muitas coisas nele. Então realmente acho que é um filme muito interessante. Eu sinto que quanto mais eu vou falando, mais eu vou pensando no filme, achando ele mais interessante ainda. Eu já gostei na hora, mas é um filme que eu acho que tem muito num único filme, sabe? Muitas camadas ali num único filme. Então bem interessante, recomendo de novo. É um filme triste. Eu não diria que ele é pesado visualmente não, porque eu acho que visualmente ele é ok, mas os assuntos, obviamente, são assuntos bem pesados aí. Mas é isso. Já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou, ou o que você quiser falar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!